tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou seguir a lógica, né, do que a gente estava falando lá no Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, tá? É @nixcartomancia. Pode ficar à vontade lá para poder interagir, tem bastante conteúdo, tem story, tem sempre algum tipo de... Vamos ajeitar o cabelo. Tem sempre algum tipo de tiragem coletiva nova, tá? Conteúdo, mensagem canalizada. Então, o tema de hoje é como é que você faz, né? O que você pode fazer, qual que é o conselho para você resolver essa situação difícil, tá? Específico para uma situação complicada, tá certo? Eu trouxe 3 grupos hoje, através de velas. Essa vela tá meio estranha, né? Mas ela é branca com vermelho, tá? Assim, grupo 1, o grupo da vela bicolor branca com vermelha. O grupo 2, o grupo da vela bicolor preta com vermelha. E o grupo 3, não sei se dá pra ver daí, talvez fique um pouco preto, né? Mas essa é uma vela marrom, tá? Então, temos esses 3, tá, não tá ficando hoje. Hoje não fica, ficou. Temos esses 3 grupos aqui. Grupo 1 começa daqui, 2 e 3. Vocês podem pausar o vídeo, tá? Se for necessário, para escolher o grupo. Pense na situação, né? E traz essa energia dessa situação pra cá. Vamos começar com o grupo 1. Pra ver... Tem alguma coisa fazendo sombra aqui no vídeo, não sei o que é. Mas vamos lá. No grupo 1, vamos ver o que é essa situação, né? Vamos identificar essa situação, lembrando que essa é uma tiragem coletiva, tá? Não vai fazer sentido para todo mundo, nem tudo vai fazer sentido para você. No caso, para fazer sentido completamente, precisa ser uma tiragem particular, tá? E aí, quem quiser pode me chamar no link da bio lá do Instagram, Nixcartomancia, certo? Vamos ver lá, grupo 1. Qual é a situação do grupo 1? Olha, possivelmente aqui, 10 de ouros. É uma situação que pode envolver ou família, tá, para alguns, ou questões financeiras, ou uma questão de projeto, tá, de concretizar projeto. Seja lá em que área for, não precisa ser necessariamente financeiro, tá? Então, questões financeiras, questões familiares, tá? Tá bem presente aqui, tá? E a concretização de algum projeto que você queira trazer para o mundo, alguma situação também de colher frutos, tá? Alguma coisa que você quer, você tem de alguma maneira já lidado há um tempo, né? Porque o 10 já mostra uma jornada longa, né? Eu não acredito que seja uma situação aqui que aconteceu do dia pra noite. Vamos ver em que pé tá essa situação. Nossa. 9 de espadas. Vamos tirar mais uma. A morte. E a roda da fortuna. Essa carta até caiu aqui na hora que eu peguei o baralho, o tarô. Ó, é o seguinte, essa situação aqui, ela tá tirando o teu sono, assim. É realmente uma situação que... de arrancar os cabelos, né? Mas a boa notícia, né? A gente já nem abriu aqui, mas já vamos ver o pé da situação, né? Como é que tá a situação. Essa situação, ela tá se encaminhando, né? Pra uma finalização, tá? Eu não acredito que ela demore muito pra finalizar, mas ela pode, de alguma maneira, ir e voltar. Então, assim, de repente hoje eu tenho uma chance de conseguir finalmente dar um ponto final na situação, e aí a coisa reverte e volta de novo, né? Então tem uma oscilação aqui, né? Entre ir e vir, tá? Então a situação oscila mais um pouco, né? Mas ela tá se encaminhando, tá? Pra reverter, né? Ou seja, se você tá numa situação difícil, o negócio vai ficar bom, tá? Só que não vai ser assim, não vai cair no teu colo a solução, né? Aqui pede muito pra colocar também a cabeça no lugar, né? Porque o 9 de espadas é realmente uma situação que tira a gente do eixo. A solução tá vindo, tá? Mas ela vai vir paulatinamente, digamos assim, né? Não demora, mas ela vem com os reveses. Vai e volta, vai e volta. Desestrutura, estrutura e desestrutura, estrutura e desestrutura. Aí desestrutura de novo e concretiza, tá? E finaliza.
Mas vamos ver o que você precisa fazer, qual que é o conselho para resolver a situação, né? Que essa é a pergunta da tiragem. 4 de copas, mundo, 10 de copas, a papisa e o 5 de espadas. Vou mostrar aqui as cartas, tá? E mais essas duas cartinhas aqui. Seguinte, aqui uma das soluções, né, é você ignorar algumas coisas que estão acontecendo, tá? Você precisa achar uma estrutura interna para poder lidar com isso também. Aprender a dizer não, impor limites, finalizar, fechar, né? Como se precisasse fechar uma gestalt, fechar um ciclo, né? Colocar limites, dar limites, tá? Entender o que precisa, o que tá faltando ainda para essa situação, né? E pra gente conseguir entender o que tá faltando, a gente precisa estar com a cabeça no lugar, porque senão a gente não vai conseguir ver os pontos cegos, né? A papisa com 5 de espadas fala muito pra você não ficar remoendo, não ficar se culpando, né? Esse não é um sentimento que ajuda muito. Eu sei que às vezes, muitas vezes a gente tem esse padrão, né? É um padrão natural, mas não é um padrão muito funcional nesse caso, porque a papisa, ela remói, né? Então, evita ficar remoendo essa situação, porque é uma situação que não tinha outra saída, tá? Não adianta ficar pensando, ah, mas se eu fizesse diferente lá atrás, ah, mas se eu fizesse de tal maneira, se eu tivesse dito tal coisa. Não ia mudar, a situação é como é, ela é como é, o 5 de espadas fala sobre isso, tá? Não tinha jeito, né? A melhor coisa que se faz quando você tá no 5 de espadas, né, é justamente você abandonar a situação, né? E como é que se abandona, como é que se lida com essa situação? Se preservando, né? Porque o 4 de copas ele se preserva, tá? Entendendo como é que isso afeta o teu emocional e como você pode retirar um pouco dessa influência no seu emocional, né? Porque aí você vai conseguir ver a situação de uma forma até mais clara, mais redonda, né? Você vai olhar e falar, nossa, vi o início, tô vendo aqui o fim, né? E eu vou conseguir chegar lá, e aí eu vou conseguir concretizar. Aqui fala também possível auxílio de pessoas, tá? Da família, pessoas conhecidas, né? Principalmente para quem é casado aqui, ou para quem tem uma família que pode estar dando algum tipo de auxílio, tá? Então encaixa para sua situação. Vamos pro grupo 2. Cadê o grupo 2? Grupo 2. Vamos pro grupo 2. Vamos ver qual é a situação do grupo 2. Menino, mas tá um calor absurdo aqui na Bahia. Já era calor, mas tá pior. Qual é a situação do grupo 2? E aqui, possivelmente, é uma situação que envolva desilusão. Tem muita gente aqui de situação amorosa, tá? O grupo não é situação amorosa. Se você escolher o grupo 1 e a situação amorosa não é teu grupo, tá? Aqui tem muita situação amorosa, muita questão assim de ex, ou de divórcio, ou de separação, ou de uma situação que traz um certo pesar, né? Tem luto aqui também, tá? Ou seja, finalizou algo na tua vida e você não consegue finalizar isso, tá? Tem questões emocionais também, lembrando que tudo, pra qualquer questão emocional, né? A carta não é uma solução, tá? A carta pode até dizer pra você dar um conselho, mas a solução é psicólogo, mais psiquiatra se for necessário, tá? Aqui também tem muita questão emocional, né? Muita frustração com a vida também, tá? Algum tipo de luto, né? Ou perda de alguma coisa, alguma pessoa. Eu sinto muito por quem passou por isso, tá? Tem muita questão emocional também, tá? Então esse grupo tem todas essas questões. Vamos ver que peta essa situação. Carta da papisa. Quem tiver no relacionamento aqui, tem que prestar atenção, tá? Quem tiver no relacionamento e isso aqui for sobre o relacionamento, que tá no fim, né, ou tá numa situação complicada, né, ou tá em vias de separação, tá em vias de divórcio, tá? Muito cuidado com o seu posicionamento, né?
A papisa, ela tende a guardar as coisas, ela tende a reter muita coisa, né? Ela tem muita sabedoria, mas ela retém muita coisa e isso adoece. Então tem que ter muito cuidado com esse padrão, tá? Principalmente se for também questão de cunho emocional, tá certo? É uma situação que não rola nem desenrola, né? Ela não vai nem fica, né? Ela fica congelada ali, né? A situação tá de alguma maneira oculta também, tá? Pode ser que tem quem tá com questões pessoais, né, emocionais, e quem tá sim, se sentindo desgostoso, mas não sabe o que é. Essa situação tá oculta, tá? Então é preciso uma investigação de repente emocional, né? Um terapeuta de casal ou algo do tipo, tá? Caso seja alguma coisa relacionada a questões de relacionamento, né? Como é que resolve essa situação? Aqui fala muito de sair de cima do muro, tá? A papisa, ela não toma posicionamento, ela não é um arcano proativo. Então, ela traz muito a ideia de precisar de um cutucão para que ela haja, né? E aqui fala muito sobre escolher, tá? Fazer uma escolha, porque parece que você tá em cima do muro em algum aspecto, né? Então, essa situação aqui, ela tá bem na tua mão, tá? Seja para buscar um auxílio, né? Fala muito assim de tomar um partido, né? Seja se posicionar diante do problema, né? Seja impor limites também, mas aqui não fala tanto de limites, fala muito assim de o que falta aqui, de fato, é um posicionamento, né? Então, o 2 de paus, ele não toma decisão. Duas cartas que são em cima do muro aqui, né? Essa também é uma carta que representa questões amorosas, tá? Algumas pessoas, elas estão divididas entre um passado e um futuro. Só que é como se essas pessoas, elas não conseguissem ver um futuro sem essa situação. Então, por isso essa dificuldade de desapego, de largar, né? Fala muito para escolher com o próprio coração, para seguir adiante, porque às vezes a gente projeta uma coisa, vai acontecer tal coisa se eu largar fulano, por exemplo, né? Na verdade, vai ser até melhor, tá? A roda da fortuna mostra muita mudança vindo, né? Com o passar do tempo, principalmente com o passar dos meses, mas é preciso também uma abertura, porque senão a mudança nunca vem. É preciso você acreditar também, tá? Principalmente em você. Porque a papisa tem essa dificuldade, né? Ela é muito intuitiva, mas o lado sombra dela é muito desconectado, porque ela desacredita muito, porque ela vai muito pelo que os outros estão dizendo também. E aí ela se cala, ela tem a sabedoria dela, mas ela se contamina com a influência alheia, tá? Vamos pro grupo 3. Grupo da vela marrom. Qual é a situação do grupo 3, tarô? Gente, que calor. Ai, meu Deus. Situação do grupo 3. Essa aqui é uma situação de pessoas que estão num processo longo. Isso aqui é vida amorosa também, tá? Num processo longo de solteirice, tá? Ou pessoas que estão num processo longo de autoconhecimento, já estão no processo de autoconhecimento, tá? Isso é uma coisa que tem incomodado um pouco vocês de alguma maneira. Tem um pessoal aqui que a situação não anda, né? Parece que você busca, quanto mais você busca, menos você acha. Tem também questões aqui de estudos, tá? De projetos relacionados a estudos, a desenvolvimento pessoal, a desenvolvimento profissional. Mas aí, no caso, são projetos, assim, que não estão bem delineados ainda, né? Que precisam de um curso, que precisam de uma mentoria, tá? Tem esse pessoal aqui também. Tem muita gente aqui que é questão familiar também, questão de afastamento, dificuldade, tá? E tem a maioria aqui em peso é questão amorosa e questão pessoal. Pessoal que tá se sentindo meio isolado, não sabe muito bem como voltar a interagir com o mundo, quer fazer isso, mas se sente um pouco ensimesmado, né? Se sente assim, de alguma maneira, sente que percorreu um caminho, não é mais a mesma pessoa de antes, né? E isso faz com que você, de alguma maneira, precise vislumbrar um caminho
mas o caminho não é o mesmo, né? Isso traz um certo incômodo, né? Tinha um pouco disso no grupo 2, mas esse grupo ele é diferente, porque esse grupo dele tá numa jornada de autoconhecimento, ou numa jornada espiritual, tá? Em que pé tá essa situação? É isso mesmo. Acabei de falar que a situação não desenrola. Tem muito uma questão aqui de você ter, de alguma maneira, você tá impossibilitado ou sentir que tá impossibilitado de seguir adiante, tá? Aí não é uma questão de não querer, ou de não escolher, ou de não conseguir escolher, ou de dar um próximo passo, como foi no grupo 2. Aqui é uma questão mesmo de rever alguns passos, rever. Aqui fala muito de autoconhecimento, tá? Duas combinações, o ermitão com o 4 de espadas fala muito de questões de autoconhecimento. Então, é uma situação que está em suspensão, uma situação que não está acontecendo, né? Ou seja, ela não está se desenvolvendo, tá? Mas mais porque precisa, eu já vou entrar no aspecto até de conselho aqui também, né? Mais porque precisa de um aprofundamento da questão, tá? Se for algum projeto de estudos, né? De uma rotina mais forte. E também precisa de um mergulho mais profundo internamente, tá? Vamos lá. Como resolver essa situação? Tem um pessoal aqui também que tá com questão religiosa, tá? Desculpa. Tem um pessoal aqui que tá com que é questão de espiritualidade, religiosidade. Como é que resolve essa situação? Você precisa encontrar um ponto em que você veja um renascimento, né? Por quê? Porque se você olhar para trás e tentar retomar daquele ponto, você já não é mais o mesmo. Então essa solução, ela não vai funcionar, tá? O que vai funcionar? Ter paciência, porque não se sai de um 4 de espadas, né? Que é como a situação tá agora. Não se sai do dia pra noite, né? Precisa de um tempo para poder amadurecer a situação. Por quê? Porque essa situação ela só vai se concretizar como você quer, né? Você só vai conseguir achar uma saída quando você amadurecer um pouquinho mais algumas questões internas, tá? Isso é um fato. Então precisa ter um pouquinho de paciência, né? Saber onde quer chegar, tá? Isso é muito importante. E aqui fala muito de uma ligação com a espiritualidade, tá? Com a religiosidade, se você tiver, né? Então tudo o que for, que fizer parte da sua espiritualidade, seja lá uma prática, uma crença, vai ser muito bom pra você, tá? Porque vai te dar um norte de como é que você tá agora, de quem você é agora nesse momento, né? Então, tem muita coisa para desenrolar ainda, algumas coisas elas vão mudar internamente, mas você sendo um pouco mais contundente com a questão do autoconhecimento, né? Você vai perceber onde é que estão os pontos que não trazem mais satisfação. Porque tem um pessoal aqui que está buscando, por exemplo, estudos por um curso, por uma via que pensou, planejou lá atrás, com uma outra cabeça. Isso já não funciona mais, né? Mesma coisa, o pessoal que está se sentindo um pouco mais isolado, né? Tem muito aqui nesse grupo. Pessoal que não está se relacionando, né? Precisa reter um pouco mais, né? Olhar, olha para a escuridão, não tem medo, não. Ela é parte de você. Não ignora. Olha para aquilo ali. E entenda que essa é uma oportunidade de renascer. Porque a carta da estrela é um renascimento. Então nada vai ser como era antes, né? Nada será como antes, como dizia Elis Regina. A música é interpretada por ela, mas a letra não é não, eu não sei por quem é, tá? Então você vai sentir, depois que você se reconectar internamente, depois que você se reconectar com os teus princípios, com os teus valores, com o que você quer agora e não antes, você vai conseguir entender onde é que tá trazendo insatisfação, porque o ermitão ele tá insatisfeito, tá? Tá meio parado, né? Se for questões amorosas aqui, também a solução é por via do autoconhecimento, tá? E muita gente aqui, essas pessoas vão saber, né? Fala muito de aprofundar a espiritualidade, a religiosidade, né? Ou então buscar os teus próprios valores, seja na espiritualidade, ou seja em qualquer outra situação, tá? Em qualquer outro contexto que faça sentido pra você. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Um beijo e deixa o like, né? Falar essas coisas que são de praxe, se inscreve, né?
Me diz o que você achou, se fez sentido ou não, tá? E pode deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos temas das leituras, tá? Até mais!